Se a sua vida não tem altos e baixos, é porque você morreu. E ninguém vai te bater mais forte do que a vida. Não importa como você vai bater, e sim, não importa o quanto você vai bater, e sim o quanto você aguenta apanhar e continuar lutando. A célebre fase de Rock Balboa. Esse é o podcast O Jogo Interior. Eu sou o Daniel Moraes. Eu sou o Bruno Fernandes. E nesse podcast nós vamos falar sobre muito que acontece na vida e muito do que acontece no jogo de tênis. Altos e baixos. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca ganhou um primeiro set de 6-0 e perdeu o segundo e o terceiro? Quem nunca teve uma semana incrível, uma semana horrível? Um dia, às vezes no mesmo dia, às vezes na mesma reunião, você tem uma ideia incrível e as pessoas te jogam para baixo no meio de uma reunião. Altos e baixos hoje, Brunão. O que você tem a dizer aí? Eu ia dizer que eu sou o alto e baixo em pessoa. Eu já estou conseguindo, vamos dizer assim, me dar, ter respostas melhores para os altos e baixos do mesmo dia. Acho que o mesmo dia acho que é demais aí, altos e baixos num dia, né? Mas acho que esse é o grande desafio nosso. Eu acho que isso só vem com muito entendimento, assim. Acho que você vai falar com muito mais propriedade, mas eu vou conseguir dar alguns exemplos reais. Acho que eu posso começar dando o exemplo do tênis mesmo. Essa semana eu tive a oportunidade de bater bola, o que está meio incomum nessa fase, mas eu decidi que eu ia ganhar do meu treinador hoje, né, nessa semana. E começou super bem, jogando bem, e aí estoura uma corda, aí eu pego a outra raquete que já faz um tempo que eu não jogava, estoura no mesmo game, estoura outra corda, e o plano vai por água abaixo, né? E o plano vai por água abaixo, você joga com uma outra raquete que você nunca tinha jogado, e aí como você lida com aquilo, eu acho que é o grande ponto. Eu consegui lidar bem, assim, era um jogo qualquer também, não um treino só. Mas são as situações que vão acontecendo no seu dia e que têm o poder, elas acabam tendo algum poder para influenciar positivamente ou negativamente o nosso dia e a nossa, vamos dizer assim, a nossa reação sobre aquele ponto. E acho que o caminho é você, ao longo da jornada, ir tirando isso, né? Tirando essas interferências do positivo e do negativo, né? Quanto menos você coloca a atenção sobre se aquilo é bom ou se aquilo é ruim, mais fácil fica de você manter uma jornada mais linear, né? Acho que sempre com uma, vamos dizer assim, com uma fugiu a Crescente? palavra. Sempre numa crescente, exatamente, sempre numa crescente, mas mais linear, né? Eu acho que aí acho que você pode falar mais, mas para mim tem muito a ver com o valor que a gente dá para o resultado de uma ação, né? Se a gente dá um valor negativo, normalmente aquilo leva a gente para baixo. Se a gente dá um valor positivo, normalmente leva a gente para um pico de euforia. E acho que tanto um quanto o outro, qualquer um dos dois extremos, é muito complicado de lidar. Você sabe que tem uma passagem aí de um... Eu não sei se isso, o quanto é real, né? Mas existe um livro, um aprendiz recebeu um livro de um mestre, aí esse mestre deu o livro tinha só 2 páginas. Aí o mestre falou para o discípulo, no dia que tiver tudo ruim, você lê a primeira página. E na hora que as coisas estiverem tudo errado, você lê a segunda página. Aí, num dos momentos que esse discípulo estava dando tudo errado na vida dele, ele não conseguia entender, ele lembrou do livro e foi ler a primeira página que o livro diz. Aí ele abriu a primeira página que o mestre mandou e falou assim, cara, fique tranquilo, vai passar. Ah, beleza, ele pegou aquilo e seguiu a vida, as coisas melhoraram, no ano seguinte foi tudo bem. Ele olhou, ele falou assim, lembrou do livro e de novo foi ler, então, tá tudo bem, preciso ler a segunda página. E na segunda página estava lá escrito, isso também vai passar. E aí é um pouco disso. E aí a questão não é se... Acho que tem uma palavrinha que você esqueceu na segunda página, que tem um aproveite, desfrute e tal, mas saiba que vai passar. Vai passar, é isso. A euforia, ninguém consegue viver em euforia muito tempo. Então, quando você tem um pico de euforia,
Eu ganho um título, eu ganho uma promoção, faço uma venda milionária. Cara, você não vai ficar nessa euforia por mais que um dia, 2 dias. Não dá para ficar. Na verdade, a euforia mesmo, o pico de euforia dura minutos. O cara ganhou um título de Grand Slam. Levantou o troféu, mano, deu 10 minutos, aquilo já passou. Aquilo já virou passado. Acabou. Então, o quanto você vive a sua vida por esses momentos, você vai viver uma vida com problemas. Porque esses momentos são muito, muito pequenos e muito rápidos. A mesma coisa para os momentos ruins. Quando você encara que você é aquilo, você não está passando por aquilo, aí o português vai fazer toda a diferença. Porque você não é aquele problema, você só está passando por aquele problema. Você não é aquela conquista, você está passando por aquela conquista. E aí você consegue ir menos lá para cima e tentar ficar lá desesperadamente, né? Então, o que é o desespero? Cara, tentar ganhar dinheiro a todo custo. Porque você sabe que aquilo te causa um pico de euforia. Aí você faz de tudo por aquilo. E quantas pessoas já não chegaram lá e falaram assim, cara, e aí? Era isso? É a propaganda, né? A piada que fala do cara que fizeram de tudo para chegar no pico da montanha lá, na hora que chegam, um olha pro outro e fala assim, e aí, vamos descer? É isso, porque chegou lá, e aí, cara, qual que era a ideia, qual era o propósito de chegar lá, qual que é o próximo passo? Porque se eu não tenho isso claro, se eu não tenho o meu norte claro, o meu desejo claro, eu vou ficar ainda buscando isso a qualquer custo, e aí sim, eu vou viver uns altos e baixos gigante, né? Porque eu conquisto, e depois no dia seguinte eu não tenho mais, eu vou lá para baixo, e depois eu conquisto de novo, eu vou lá para cima. Sendo que, cara, e aí? Não é aí que você tem que estar. Porque senão você vai ficar... Porque senão a parte de frustração vai ser sempre muito maior. Porque é muito mais fácil dar errado do que dar certo. Eu acho que tem um outro, acho que tem um outro ponto aí que é a nossa cultura de valorização do erro, né? Eu vivi esse exemplo na prática, assim, tá tudo bem, eu superei esse ponto, mas assim, que é aquela história, né? Pô, você vai lá, você tirou uma nota boa, você vai mostrar pro seu pai, você vai falar assim, caraca, não fez mais que sua obrigação, você só estuda. Aí você vai lá, caralho, tira uma nota ruim, você já fica, puta, tô fudido, né? E normalmente vem um baita de uma encrenca por conta daquela nota ruim. Então, assim, quando você acerta, tá tudo bem, você só acertou. Quando você erra, aí tem castigo, tem aquele monte de reforço negativo, né? E aí a gente aprendeu, eu me vejo muito nessa situação, a gente aprendeu a valorizar a não ter o resultado ruim, né? A buscar não ter o resultado ruim, em vez de aprender a valorizar as pequenas e todas as conquistas que a gente tem, porque a conquista nunca fez muito parte da nossa memória, eu acho. Eu vejo isso porque, assim, você conversa com pessoas, você vê que as pessoas se identificam com essa história. E eu acho que esse é o grande ponto que a gente tem que, de novo, falar sobre valor, né? Quantas pequenas conquistas a gente tem no nosso dia, em qualquer dia, que são foda, que a gente sabe que são foda, mas que, porra, é exatamente esse ponto, sabe? Chegou lá em cima, aí você olha e fala, vamos descer. Não, cara, curte, a gente precisa começar a aprender que, tudo bem, a euforia, ela é mais rápida mesmo, eu acho que a euforia sempre vai ser mais rápida, mas ela tem um momento de curtição bastante interessante. Quando você consegue colocar isso, eu imagino que você tem uma curva. Eu tô falando isso, mas assim, é o que eu tô trabalhando para ter. Não significa que eu tenho, né? Talvez a gente estava conversando um pouquinho antes do podcast. Eu acho que eu já tenho um limiar inferior mais interessante. Quando eu tenho a queda, eu consigo identificar que aquilo, vamos dizer assim, é um processo da minha mente, é tudo isso que eu aprendi ao longo da minha jornada de valorização do erro e tal, e aí eu me coloco já, pelo menos, num platô diferente do lá embaixo, eu não deixo mais cair lá no poço, eu trago num platô mais elevado do que o poço, mas o lá em cima eu acredito que seja isso, sabe, de você curtir mais ao invés de tipo deixar a euforia tomar tanta conta, sabe, de falar, pô, fiz uma semana do caralho, eu fiz um set incrível, fiz um set incrível, sabe? Mas assim, curte aquilo, mas trabalha para que aquilo não seja tão eufórico, porque
acho que a euforia ela tende a ter uma curva acelerada de frustração na sequência, né? Não sei se faz sentido isso para você, né? O que é claro aí, não sei se já todo mundo já deve ter escutado a célebre frase do tipo, não fez mais que a sua obrigação. Então, quando você tirava nota baixa, era castigo. Quando você tirava nota alta, você não fez mais que a sua obrigação. E aí, traz para o mundo do esporte, para o mundo do tênis. Quantas pessoas reclamam quando erram? E quantas pessoas comemoram quando acertam? Você vai ver que a reclamação do erro é muito maior. O xingamento do tipo, que idiota, que burro, como é que você faz uma bola dessa? Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? É muito maior do que, mano, você acabou de fazer um header na paralela e para você, tipo, não fez mais que obrigação. No máximo, às vezes, você dá uma serradinha de punho. No máximo, dá uma serradinha de punho. E aí você não é a mesma intensidade a reclamação da comemoração. E aí, o que isso afeta na sua mente? Cara, então assim, se o erro ele é muito mais combatido, é muito mais perigoso, e o acerto ele não tem nenhum tipo de celebração, o que a sua mente entende? Ela não vai querer buscar o acerto, porque não tem nada demais, não aconteceu nada demais. Agora, o erro ele é perigoso. E aí juntou duas coisas perigosas, porque a nossa mente ela é protetora. Então, se o erro ele tende a dar muito mais prejuízo para a gente, então eu vou te proteger disso, eu não vou em busca daquilo que eu desejo, que é acertar, que é ganhar um ponto. Porque olha só, o doido disso e aí como funciona o vício, né? O vício só existe quando o hábito só vai ser criado e o vício vai começar a existir quando existe uma recompensa na ponta. O cara que, por exemplo, é viciado, sei lá, qualquer tipo de droga, o cara não quer se matar. O cara ele quer o barato que a droga causa nele. Então, ele faz de tudo para ter aquele barato de novo. E o que causa mais fácil esse barato é a droga, por isso que ele usa a droga. Se a gente quer mudar esse vício, se a gente quer mudar o vício das pessoas, a gente tem que alterar o que ele faz para ter o mesmo benefício. Agora, quando o benefício, é nesse caso do tipo, você não fez mais que obrigação, não é grande, percebe que não causa esse loop no cérebro. Eu não vou em busca disso, porque isso não me deu prazer, não me deu uma sensação de satisfação. Por que as pessoas comem demais? Cara, é o que traz um benefício imediato, que é a sensação de prazer. Você come aquela pizza gostosa, cara, puta, aquilo dá uma sensação de prazer na hora. A sua mente pensa, cara, vou comer mais uma pizza inteira, quem sabe eu sinto isso de novo. Só que o que acontece? Chega no quarto, quinto pedaço, já não te dá a mesma sensação do primeiro. Só que você fica buscando aquilo, que te deu um prazer muito grande. Então, se as pessoas não entenderem que a euforia, a conquista, as coisas têm que ser celebradas e mostrado para o cérebro, cara, que isso é bom, o seu cérebro não busca de novo. E se você mostra toda hora que o erro ele é condenado, você sente culpa, você se pune por isso muito forte, a sua mente começa a fugir disso. E a fuga disso é a trava, né? Então eu fico agora mais travado, eu não sou mais solto, eu não sou mais quem eu sou. Eu não sou aquilo que eu gostaria de ser. Eu não falo as coisas que eu gostaria, eu não vou nos lugares que eu gostaria, eu não vivo a profissão que eu gostaria, eu não jogo como eu gostaria. Por quê? Porque eu tô com medo, fugindo dessa dor, dessa frustração extrema, que dói pra caralho, velho, é foda. E a gente já passou por isso e sabe o quanto é duro. Qual que é a grande sacada aqui? É o que você falou. É ter uma mente inabalável no sentido de não cair. Não é que você não vai cair mais. Todo mundo vai. Só que o quanto tempo vai durar isso? Vai virar uma depressão? Vai virar um caos na minha vida? Ou eu sou um cara que entendo rápido e reajo rápido? Acho que esse é o X agora. Tem aí falando mais da parte do dia a dia, né, menos do tênis, tem uma pergunta que eu... de uma pergunta não, tem uma provocação que eu recebi há um tempo atrás que me ajuda muito nessa questão de tipo tirar um pouco do valor das coisas, né? Que é assim, tudo na vida tem função, né? E sempre a resposta, o resultado é o melhor resultado, né? Quando você passa a enxergar que de repente uma frustração ou algo que não saiu exatamente do jeito que você queria é a melhor resposta que você poderia ter, você começa a tirar um pouquinho do valor do positivo e do negativo e passa a entender que é o seguinte: o universo está querendo me dizer alguma coisa com isso. Então, assim, se não deu certo, deixa eu pensar o que de repente eu não fiz direito, o que eu posso mudar, ou se de repente, talvez, às vezes, também se eu tenho que largar isso, porque isso não é para mim, né? Porque tem isso também. Quantas vezes
aquele limiar da resiliência e da persistência mesmo. Eu não lembro qual que é o jogo ali, a corda bamba, mas assim, de você Ser ser persistente e ser resiliente teimoso, né? e ser teimoso, exatamente. Então, assim, acho que encarar as coisas como a melhor resposta, vamos dizer assim, o melhor resultado que você poderia ter, mesmo os que de repente você não queria ter, passa a te ajudar nesse controle das emoções, né? Porque eu acho que é isso. Mais do que o resultado, é você estar com a mente dentro desse, vamos dizer assim, desse platô assim, mais estável, né? Para que você tenha respostas mais rápidas sobre qualquer resultado. Então, assim, mesmo o bom, você entender já qual é a resposta daquele bom, e para o ruim também entender e já tomar uma ação sobre aquilo. Mas, ó, vai uma sacada que eu acho que é do caramba. Quem tá ouvindo, até anota, porque essa sacada ela pode mudar muita coisa aí. Vamos lá. O que as pessoas... o grande problema é muito romântico e muito bonito isso aí que você falou. É bonito. Ah, não, tipo, eu tive um problema, eu tenho que olhar a parte boa dele. Eu tenho que olhar o que isso vai me trazer de benefício. Só que, mano, você acabou de, sei lá, de perder milhões, você perdeu uma final do torneio, ou você perdeu algo grande. E aí você, nesse momento, você quer olhar assim, cara, o que eu vou tirar de bom disso? Ou você acabou um relacionamento de 10 anos. É assim, cara, o que eu vou tirar de bom disso? E óbvio que isso é legal, é interessante. Mas percebe, tem um romantismo aí. É muito Não vai bonito. acontecer de cara, não É vai. muito bonito. Só que o que acontece? As pessoas elas querem ter esse controle emocional, controle da mente, num evento fodido, num evento maior. Ah, eu quero ir para a quadra de tênis e conseguir dominar minha mente nessa frustração. Quando eu cair, eu vou levantar rápido. Ah, quando eu terminar o meu relacionamento, eu estou num casamento de bosta. Aí eu termino esse casamento, 10 anos casado. E aí eu vou me colocar à prova nessa situação. Só que nessa situação, já você está no extremo, você não vai conseguir lá em cima. A sacada cara, o quanto você vive isso nas pequenas coisas, no dia a dia. Você vive no pequeno, você não vai no grande, porque se você vai no grande, você não consegue, mano. Você não consegue. Por quê? Porque a sua mente não está treinada para aquilo. A sua mente está treinada aí, porque a gente está envolto disso, né? Em volta de pessoas de sucesso, pessoas que conquistam, pessoas que dão certo, e você fica ouvindo histórias, aí você tenta algo e você não consegue, aí vem a frustração muito grande, porque você está tentando ir para o jogo grande. No jogo grande, cara, não é lá. Você quer conquistar, você quer ter controle da sua mente, e aí o que a gente falou, acho que foi no último podcast, mano, acorda cedo. Você consegue ganhar da cama? Se você não consegue vencer a sua cama, como é que você vai vencer no jogo grande, mano? Como é que você vai vencer o segundo saque? Acho que a gente falou em todos, né? Porque eu lembrei do episódio que a gente falou dos micro hábitos agora, em cima disso que você falou. Aí entra os Da pessoa que quer emagrecer e vai para academia, em vez de começar o seguinte, faz uma rotina, sobe de escada. Isso. Primeiro. Isso. Ganha um primeiro hábitozinho pequenininho, mas e depois aí, vai para academia, tem que ir, claro. Nesse exemplo que você está dando aí, já é uma ação prática. Eu estou falando do dia a dia mesmo, das coisas pequenas. De você entender do seu dia, das coisas pequenas, cara, eu estou num dia que eu não estou produtivo aqui, eu estou meio procrastinando. Essa é a vitória. É quando você começa a ter um baixo no seu dia que é pequenininho, cara. Quase que ninguém percebe. Ninguém vai te falar nada se você não fizer aquilo. Ninguém vai olhar para você e falar assim, nossa, você deixou de fazer, porque foi 10 minutos de baixo. Você consegue levantar ali? Se você começa a ganhar no pequeno, cara, o jogo grande fica fácil. Porque, cara, a nossa mente, ela não sabe, ela não faz ideia. Vamos imaginar o seguinte, você tem o controle do seu corpo de tomar um banho gelado todo dia? De entrar na água natural? Se você não tem esse controle, que é pequeno, e ninguém vai falar nada se você não fizer, como é que você vai controlar o segundo saque? Como é que você vai controlar uma queda que você tem no jogo? Então, vamos lá. Então, se você não controla o pequeno, o grande não acontece. Mas por que isso acontece, né? Porque a mente não sabe se você vai entrar na quadra central de Roland Garros jogar a primeira rodada ou se você vai entrar num banho gelado. É doido, né? Óbvio que a gente, racionalmente, sabe que as proporções são completamente diferentes, não tem nada a ver um com o outro. Só que para sua mente inconsciente, é simplesmente você enfrentando algo. É simplesmente você dominando o seu corpo.
Agora, se eu domino o meu corpo durante 10 anos fazendo algo que gera um incômodo, ninguém quer isso. Mas eu começo a ficar confortável no desconforto. Eu gero esse incômodo, gero esse impacto. No pequeno, o grande fica fácil. Vou facilitar para as pessoas, porque esse seu exemplo do banho gelado é alto nível, né? Tipo assim, é o grande jogo. Você está falando, você tá dando um exemplo de você já está no nível, você está treinando sua mente num outro negócio, mas tem o negócio da soneca, né? Que eu acho que é o mais impressionante. Assim, eu mesmo, na semana passada, tinha uma atividade com os meus filhos também mais intensa. Então, por exemplo, eu não procrastinei nenhum dia de levantar às 10 para 6. Eu queria fazer minhas atividades de manhã antes deles levantarem. Já voltei para minha rotina normal, já voltei para 7, 7 e pouco. Porque já ficou, já tipo, não tem mais tanta pressão. Não vai acontecer nada se eu acordar às 7. Mas, então, assim, acho que é isso. Tem várias pequenas vitórias, né? Só quero tentar trazer um exemplo, mais um exemplo. É isso, é a cama. É conseguir vencer a cama, que é o seu primeiro adversário do dia. Aí você não consegue vencer esse adversário, que é pequeno, aí você quer vencer o grande. É por isso que os altos e baixos acabam sendo grandes demais. Porque você tá sempre no jogo grande. E lá, cara, a conquista, quando você conquista, é foda. É do caramba. Você conquistou algo gigante. Só que aí você cai, quando você cai muito também. E aí, como toda conquista, ela é passageira também. Então, tipo... Exatamente. Ela vai ser passageira. Só que se você não... E aí vamos entrar numa coisa importante, que é o quanto você se conhece. O quanto você se entende. Porque, vamos lá. Daniel, precisa tomar banho gelado? Precisa acordar cedo? Tem que acordar cedo? Tem que tomar banho... Mano, não tem que nada na vida. Não tem que nada. Tem que ser aquilo que funciona para você. Tem que ser aquilo que para você faz sentido e que são as suas pequenas vitórias, de acordo com como você funciona. Aí, porque vai ter gente que vai ouvir esse podcast e vai assim, beleza, eu entendi que os altos e baixos, eles são passageiros, que eu tenho que ficar menos embaixo e dar a volta por cima. Tá, como faz isso? Aí as pessoas vão querer receita, né? Por quê? Porque são preguiçosas. Elas querem a receita pronta, porque, mano, é muito mais fácil. Me fala como é que faz, que eu faço. Só que aí você fala do tipo, mano, então vai lá, acorda mais cedo, faz isso, faz aquilo. Só que a pessoa tem que, primeiro ciclo, esse é entender qual que é o seu jogo, qual que é o seu barato. Porque se eu não tenho um norte, se eu não tenho um desejo fudido na ponta, eu fico preso. É mais fácil ter o ganho pequenininho aqui, onde eu tô, onde eu ganho pouco, mas ganho, do que e desbravar o mundo e depois eu tô indo para qualquer lugar. Então, o norte ele é importante, mas para isso eu preciso agora do autoconhecimento. E aí vai vir assim, lá vem o papo de autoajuda e bababá, que veio nesse preconceito todo. Mas é isso, cara. Se você não se conhece, não sabe onde você está indo, não estou falando de coisas místicas, não, cara. É você ter como você funciona, que é melhor para você e para onde você está indo. Estou falando de algo fora do comum. Mas quando você faz isso, cara, o seu jogo muda. O seu jogo muda. Aí fica muito mais fácil você ir lá em cima, aí você volta, você vai cair. Só que você vai seguindo, cara. Você está subindo, você está numa ascendente. Você sabe para onde você está indo. Aí esses altos e baixos tendem a diminuir. Aí você vai tomar umas porradas da vida, igual o Rock Balboa fala, né? Essas porradas da vida você vai levantar, porque você sabe para onde você está indo. Se você não sabe para onde está indo, ele vai ficar no chão, que aí ninguém te bate mais. Aliás, essa frase é muito forte. Essa frase dele é muito forte. E eu acho que resume bem o podcast hoje. Para mim, essa questão dos altos e baixos é a gente colocar mais atenção a essas pequenas vitórias, né? É dar mais atenção para as pequenas vitórias do dia a dia, né? A semana passada, de novo, eu vou dar o exemplo. Foi uma semana bastante interessante para mim. E aí, exatamente por acordar cedo, e eu estava na praia. Meus filhos estão morando lá. Eu tive a oportunidade de ver todos os dias o sol nascer, por exemplo. Cara, e assim, uma coisa que não é muito comum aqui em São Paulo, e eu estava num lugar incrível, uma puta de uma vista. Sabe quanto vale aquilo? E muitas vezes aquilo é só o sol nascendo, que nasce todo dia, e você não vai dar um menor valor para aquilo ali. Eu comecei, eu tenho treinado um pouco minha mente para esses pequenos pontos, sabe? Essas pequeníssimas vitórias. Porque como que o sol nascer pode ser uma vitória? Mas eu estava ali, eu consegui contemplar aquilo, consegui vivenciar aquilo, foi do caralho.
Você sabe, cara, uma das coisas que aí vai ser um outro podcast, isso já vou até anotar aqui, que é quando a gente tem muito de uma coisa, a gente acaba esquecendo dela. É isso aí. Quando a gente tem pouco, É o, aí a gente fica lutando. E para dar um exemplo fácil disso, o pôr do sol é um, porque a gente tem todo dia. Tem todo dia. Agora, experimenta ter mais, ficar, sei lá, sem enxergar por 10 anos, você volta a enxergar. Cara, vai ser do caralho esse pôr do sol. Outro exemplo é o oxigênio. Ninguém nem lembra que existe ar. Você lembra? A gente está conversando aqui, você lembrou do oxigênio em algum momento? Não. Se eu amarrar seu pé e jogar você numa piscina, tudo que você vai desejar na vida é oxigênio. Então, tudo que você tem muito, você acaba... não faz diferença. Verdade. Agora, quando você tem pouco, aí você fica lutando. Então, qual que é o... Tem uma mudança de olhar aí que é muito importante, né? É só mudar o olhar, é só parar de olhar para cá e olhar para cá. É meio que isso. Só que isso aí é a perspectiva que você está falando. Se eu olho para isso, cara, se eu começar a contemplar o oxigênio, o fato de estar podendo respirar, é o que eu vou fazer. Só que você não precisa, só que você não precisa assim, é que eu gostaria de ter mais confiança, eu queria ter confiança em abundância, tá? No começo você precisa ter um olhar claro para isso, até o momento em que você vai chegar e ter muita, e você não vai mais lembrar que você precisa de confiança. Mas você precisa ter esse norte para entender, cara, o que me falta e o que eu estou buscando. Aí eu alcanço. Aí esses passos, assim, cara, agora eu preciso de alcançar o que me falta, aí eu alcanço. Porque assim, quando eu saio da piscina e começo a respirar de novo, eu vou voltar a esquecer do ar e tá tudo bem. E tá tudo bem, não precisa ficar lembrando do oxigênio, não precisa ficar agradecendo o oxigênio toda hora que você respira. Mas é entender que, beleza, o que está me faltando? Eu conquisto e estou seguindo, mas eu preciso entender o que está me faltando para eu ir buscar. Mas aí, de novo, aí volta para o autoconhecimento, velho. É você se conhecer, mano. Outra gente. Só que a galera dá muita desculpa, cara. E aí tá tudo bem mesmo, porque a gente sempre fala aqui também no podcast do flow, né? E acho que a respiração é o maior case do flow, né? A gente não precisa pensar para respirar. A gente só faz, né? Você fala muito disso. Você precisa ir no seu carro agora. Você não precisa pensar o que você tem que fazer para ir no seu carro, né? Só vai. Que é o que a gente tanto quer. Eu acho que o exemplo da respiração é muito bom por esses dois lados, assim, do valor e da busca, né? É o que a gente precisa fazer mais, assim, é mais fazer, né? Mais fluidez. E para não deixar o pessoal sem nada do como fazer isso, né? Beleza, e aí? Mas e quando eu tô no buraco? Como é que eu saio desse buraco? Vamos lá. O que é importante ter claro? Primeiro passo, como eu falei, é o desejo claro. Porque se eu tenho algo muito foda para ir buscar, cara, eu vou. Por exemplo da respiração. Se eu tô sem ar e tenho um desejo ardente de ar, cara, você vai fazer o que for ali para sair, para buscar o ar. Então, acho que esse é o passo número 1 para você sair desse buraco. É você olhar para aquilo que você mais deseja. Por isso que é importante a lista das coisas, o visual, é você olhar para aquilo que você deseja, que aquilo te tira do buraco. Segundo fator, fisiologia, o seu corpo. Porque a comunicação com a sua mente, né? Se você tem uma comunicação forte, no sentido de se colocar numa posição ereta, numa posição de guerra, numa posição que você vai conquistar, a sua mente entende que precisa te recrutar mais soldados para fazer você ter mais força. Então você consegue sair do buraco com um desejo muito forte e com uma fisiologia. O seu corpo tem que te acompanhar. Porque, beleza, se eu tenho um desejo muito forte, cara, é muito grande que eu quero. Só que você vive falando que, não sei, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não consigo. Se a sua voz, ela não condiz com aquilo, se o seu corpo não condiz com aquele desejo, você pode desejar o que você quiser, que não vai rolar. Porque a sua mente, ela quer poupar energia, ela não quer ir buscar. Ela quer continuar no buraco, porque o buraco virou a sua zona de conforto. Por pior que seja, virou a sua zona de conforto. Então, o seu corpo, se não estiver alinhado com esse desejo, a comunicação fica fraca. Você consegue sair de qualquer buraco só com a sua fisiologia. E aí você vai... Esse eu posso dar um exemplo do tênis, né? O Dani fez algumas vezes esse exercício comigo, porque eu sou aquele cara que consegue fazer 3 aces e 3 dupla faltas na sequência, né? E tá tudo bem, né? As duas coisas podem acontecer mesmo, mas o ponto é,
eu posso fazer os aces. Então, o Dani, por muitas vezes, fez esse exercício para mim de, tipo, continua fazendo o que você tem que fazer. Continua fazendo o que você tem que fazer. Continua olhando para o que você quer. Você quer o ace, não quer? Então, continua. Não importa. Veio 3 dupla falta. Sai de novo com o mesmo saque. Não vai agora, que você estava 40-0. Você trouxe 40-40. Aí você vai agora cortar a bola ou vai tentar fazer outra coisa. Continua fazendo o que você fez desde o princípio, porque mesmo na dupla falta, às vezes é um detalhe, né? Uma bola que saiu tipo 1 milímetro, mas o saque passou, foi firme, era o que você queria fazer. Então, continua fazendo o que tem para fazer. Isso me ajudou muito. É a ação certa, né, cara? É a ação certa, exatamente. É a ação certa. O que você Não, vai, mas ela você não vai tá dando valorizar? resultado. Exato. Ela não tá dando resultado. Não tá dando resultado agora, mas se você vai... Aí, a loucura é, então eu vou fazer a ação errada para ver se ela vai dar certo. Cara, isso é loucura. Continua fazendo a ação certa. Ah, Daniel, mas o que é o certo e errado? Cara, aí... Por isso que é Mas eu acho que... importante o autoconhecimento e a estratégia de jogo e de vida. Você sabe qual é a estratégia certa. Eu acho que aí o ponto também é legal a questão do desejo, né? Porque assim, tipo assim, não é que não deu resultado, você vai fazer outra coisa achando que aquilo vai dar resultado, mas assim, é o que eu quero, né? Mais importante do que o resultado. Eu quero sacar desse jeito aqui, eu quero fazer dessa forma. Então, tem que continuar fazendo isso, não fazer outra coisa. Exatamente. Excelente, Brunão. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Pessoal, então fique aí o recado de altos e baixos. Vão acontecer altos e baixos, não tem problema. Se levante mais rápido, não fique eufórico demais, se levante mais rápido. Tente encontrar um meio termo onde você está sempre escalando, dentro de uma queda e um pico, uma queda e um pico, mas você está sempre escalando esse meio que você está vivendo e você vai conseguir resultados excelentes. E, principalmente, não dê desculpas, não jogue essa responsabilidade para outras coisas, outras pessoas. Assuma a responsabilidade de você. E aí, isso já vale outro podcast, você é responsável pelos seus resultados, porque você tem a vida que você merece. Vou complementar só falando, valorize as pequenas conquistas, valorize as pequenas coisas do dia a dia e veja essa curva melhorar. Acho que é isso. Muito bom. Pessoal, para mais comentários, deixe seu comentário. Para entrar em contato, vou deixar aqui embaixo as referências para você entrar em contato com a gente. Qualquer dúvida, pergunta, sugestão, nós estamos abertos. Brunão, um forte abraço. Valeu. Valeu, meu amigo. Até a próxima.